Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver algumas ferramentas a mais sobre modelagem de polígonos, mas é só mesmo para a gente ver uma visão geral sobre cada uma um pouquinho, quais são as mais importantes, porque existem várias e a gente não vai ver todas não. Vou deixar para vocês depois explorarem quais são as que a gente ainda não viu, mas eu vou mostrar as que a gente usa mais comumente. Então, para começar a nossa conversa, eu vou criar aqui, por exemplo, opa, o que eu cliquei aqui sem querer? Eu criei dois cubos. Ótimo, deixa dois cubos aí sem querer, eu criei eles. Uma das ferramentas que a gente pode usar, que chama Chamfer, ela está até aqui em cima, ela já tem um ícone que mostra direitinho como que ela funciona. Se a gente selecionar um vértice aqui, por exemplo, e pedir esse Chamfer, posso vir aqui nesse botãozinho da Shelf, ou então eu venho aqui no nosso Edit Mesh Chamfer. Se a gente pede ele, olha lá o que ele faz. Ele cria para a gente esse carinha já funcionando aqui como se fosse uma picotada, né, na pontinha do nosso cubo. Olha lá. Isso daqui é mais fácil do que vir com o nosso Split Tool, criar um triângulo em cada face e depois você deleta esse daqui interno. Dá para a gente fazer também, mas esse chamfer avança o nosso trabalho. Tá? Uma outra ferramenta que a gente poderia ver, só para finalizar aqui sobre o nosso polígono, só um minuto, desculpa. Deixa eu ver o que tem legal aqui para a gente ver, que a gente usa. Bom, dessa parte aqui eu acho que a gente já viu bastante. Eu posso deixar para vocês explorarem. A mesh a gente também viu. A gente depois vai ver um pouco mais sobre essas coisas aqui mais para baixo, mas é quando a gente estiver fazendo a parte prática de modelagem, a gente pode explorar agora também, ok? Fill Hole é interessante também de ver. O que é que o Fill Hole faz? Se a gente tiver, por exemplo, não um cubo, eu quero um plano. Se a gente tiver um plano aqui agora, por exemplo, em que eu tenho algumas faces faltando, por exemplo aqui, eu vou deletar, só selecionar a face e delete, olha lá, está sem essa face. O que é que esse fill hole faz? É realmente preencher um buraco, né? O nome já diz, no inglês é preencher um buraco. Então vem aqui no Mesh, fill hole, ele vai encontrar onde está o buraco, olha lá, calculou tudo errado para a gente, ele não entendeu onde que tinha um buraco. Tá? Por quê? Porque um plano ele vai interpretar que o buraco ele está tanto interno quanto externo. Tá? Então ele não funciona para a gente nesse caso. Mas se eu tiver, por exemplo, um cubo em que uma das faces dele esteja deletado, aí ele vai interpretar, olha, como eu fecho esse cubo para que ele funcione de uma maneira correta. Então ele vai fechar o buraco do cubo para fazer ele virar uma coisa. Então, no caso, se eu usar o fill hole aqui, ele vai funcionar porque ele aqui em Mesh, fill hole, ele vai interpretar aqui, olha, onde que está faltando face aqui nesse cara para que ele feche como fosse um objeto todo, né, encapado, ok? Se a gente poderia fazer isso também numa esfera, por exemplo, vou mostrar o que acontece na esfera. Se eu apagar algumas faces dela, olha lá, eu apaguei de qualquer jeito, tá? Se eu fizer um fill hole, olha lá a surpresa que a gente tem. Tá, 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 tá. Mesh fill hole. Ele vai criar essa face para a gente ali, ó. Mas ela é uma face toda, digamos, estragada, porque ele não preenche aquela conexão que tem toda direitinha quando a mesh é criada, quando a esfera é criada. Porque para ele não interpreta essas coisas como deve ser ligadas. Ele interpreta só que, olha, essa borda precisa ligar na outra borda, então eu crio uma face aqui no meio, cria essa coisa aqui que a gente chama horrorosa, né? Mas que funciona para a gente iniciar o nosso trabalho. Aí depois eu venho aqui com o meu Split Tool e corto as faces onde eu preciso emendar uma coisa na outra para reparar esse objeto no caso, tá? Então esse é o fill hole. Há uma outra coisa que a gente poderia aplicar também de aprendizado é criar um plano, por exemplo, e vamos ali fazer uma rápida modelagem nele, adicionando, por exemplo, mais polígonos aqui só nessa borda. Então eu veria aqui, por exemplo, nesse polígono, vou pedir aqui uma ferramenta que é o Append to Polygon Tools. O que ele faz? Ele vai falar para mim qual a edge que você quer dar um append, você seleciona ela e vai selecionando assim, ele vai criando mais, né? Então aqui eu acho que ele não vai conseguir, mas ele é como se fosse um fill hole. Vamos fazer aqui no fill hole, eu acho que fica fácil da gente entender, tá? Ali no plano vai ficar difícil de vocês entenderem, mas eu vou mostrar depois como que se faz um plano. Aqui no caso, olha, você vai ver o append,
aqui no Mesh Tool, Append to Polygon Tools, ele vai listar para você uma bordura de uma edge aqui que está com um furo, né? Aí o que você faz é clica numa dessas edges da bordura, ele vai criar uma série de setinhas. Você clica na setinha que você quer que emende uma na outra e aperta Enter. Então ele cria para a gente ali, ó, uma forma fácil de ligar uma edge na outra. Então, no caso, se eu quiser ligar essas outras duas, eu venho na Append novamente, clico nessa aqui e clico naquela lá. Olha, ele ligou, mas só que ele não é inteligente o suficiente para saber que esse deveria ser um quadradinho para ligar no outro e etc. Tá? Então é assim que ele interpreta. É só saber utilizar que não vai ter muito problema. Agora, uma outra ferramenta boa da gente estudar agora, eu vou deletar essa outra face só para não confundir, é fazer uma ponte entre uma face e outra. Por exemplo, se eu quiser fazer uma ponte entre essa face e essa outra face, para ficar mais fácil da gente ver, eu vou deletar lateralmente tudo aqui, tá? Só para a gente ver de uma forma sem atravessar. Então, olha, se eu quiser ligar, nossa, ficou difícil de ver, vou rotacionar aqui. Isso, agora vai ficar fácil, não tem nada atrás. Se eu quiser ligar essa face aqui, digamos, esse edge, nesse outro edge aqui, eu poderia criar uma ponte entre esses dois. Então, a gente vem aqui no nosso Edit Mesh e cria aqui Bridge, ok? É uma ponte. Se a gente só clicar nela, ou então nas opções, você tem várias coisas aqui, ó. Quantas subdivisões essa ponte terá? Aí você clica aqui no quanto que você quer, se ele é linear ou não. Então vou clicar só assim, só para a gente ver. Ó, ele clicou, ele criou uma ponte com 5 subdivisões. Aí você poderia aumentar ou diminuir aqui essas subdivisões, aumentando ou diminuindo aquele valor. Tá? Você poderia pedir aqui um tupper, eu nem sei o que é isso, nunca usei. Twist também não. De qualquer forma, o que você vai usar é só mesmo essas subdivisões aqui, é o que eu sempre uso, tá? Não uso essas outras coisas. Se você aumenta subdivisões aqui, da forma que você quer, depois você poderia, por exemplo, pegar esses edges aqui com Smooth Selection, e arrastar eles aqui um pouquinho para fora. Você vai ter uma forma linda para recompor a sua esfera que você deletou as suas faces, tá? Brincadeira. É mais fácil recriar uma esfera do zero. Mas só para mostrar para vocês que existem ferramentas que a gente pode usar. Uma outra ferramenta que a gente poderia testar agora também, deixa eu ver esse cubo aqui, é uma que se chama Bevel. Bevel ela faz como uma bordura bonitinha, bem definidinha, tá? Então a gente vai tentar achar ela aqui. Vamos ver, Edit. Não está aqui, ela está aqui, ó, Edge Bevel. Por exemplo, se eu pegar só esses edges aqui de cima, no caso eu vou selecionar sem o meu Smooth, seleciono lá e seleciono os de baixo, eu venho aqui no nosso Edit Mesh Bevel. Se a gente clicar nele, olha lá o que ele acontece, ele faz uma bordura. E o legal é que você pode trabalhar aqui nesses históricos do Bevel, acrescentando mais segmentos nessa divisão, olha, é muito legal. E você também pode acrescentar ou diminuir o offset. Então você pode vir aqui, o offset, não, no caso não era o offset, desculpa, eu dei Ctrl Z, era algum desses, vamos procurar qual que é, esse daqui, ó. Então isso se chama Fraction. O que ele faz? Ele faz ficar mais próximo esse bevel ou mais longo o bevel. Então, o bevel é uma ferramenta muito legal para a gente fazer isso, que é como se fosse fica um telhadinho bonitinho, né? É bom para a gente acrescentar esse tipo de coisa, que às vezes você precisaria dar um extrude, diminuir um pouquinho, um outro extrude, diminuir, né, e traçando. Então, o bevel ele já cria para a gente isso daqui. Tá? Essa é uma forma legal de você trabalhar com as geometrias. Deixa eu ver se tem alguma ferramenta aqui que a gente poderia falar que é legal de se estudar agora, só para a gente fechar essa ideia de ferramentas. Insert, a gente já viu. Create Polygon Tool é o mais simples de todos. Create Polygon Tool, basicamente o que ele vai fazer é te dar uma ferramenta em que você pode clicar onde você quiser criar o seu polígono. Então aqui eu criei o meu polígono em 4 lados. Se eu quiser criar um outro polígono mais com faces, ele vai criar. Então é só eu mesmo clicando aqui. No caso ele vai criar sempre na grade, porque é mais fácil para ele encontrar o plano. Depois que eu criei esse carinha, eu posso ir naquela minha ferramenta de
Crease Polygon Tool, acho que é esse daqui, deixa eu ver. É Crease Tool, vamos ver se é essa. Não, não é essa, eu peguei a ferramenta errada. O que eu quero fazer é aquela adiciona, deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Tá, 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 tá. Append to Polygon Tool. Não, essa é do mesmo jeito, você vai acrescentando faces ali, faces e faces, ele vai sempre adicionando novas faces aqui pra gente. Não era essa que eu queria ver, mas de todo caso vocês vão explorar isso daí, tá? Eu acho que eu mostrei as ferramentas que eu mais uso, as ferramentas que a gente vai usar, elas estão aí contidas nessa quantidade de ferramentas. Faltam mais algumas duas que eu vou deixar para o próximo vídeo, para a gente fechar essa questão de ferramentas na parte de polígonos, ok? Valeu!